Então Jesus está dizendo, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Por quê? Existe um mal, existe aí forças malignas, existem homens perversos, existem coisas tremendas, mas realmente na terra. E nós temos que, todos os dias, pedimos a Deus que nos livre desse mal, dessas coisas malignas que acontecem. Então, Jesus está orando por nós, pedindo. Não que tire nós aqui do mundo, mas que nós possamos viver neste mundo, pregando o Evangelho a todos, de maneira tal que nós não participemos das coisas más, que não sejamos atingidos pelas coisas más que acontecem em todo mundo e em todas as pessoas que existem na terra e que não servem a Deus, não estão com Deus. Continua então Jesus dizendo, olha, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então você fala, então você é um extraterrestre. De uma certa forma, todos os crentes são extraterrestres. Por que isso? Porque nós não somos aqui mais do mundo, não pertencemos mais a este mundo. Pertencemos ao reino de Deus, ao reino espiritual, não mais ao material. Aqueles que são da terra são terrenos. Aqueles que são do céu são celestes. Nós estamos esperando a qualquer momento que Jesus venha para que esse corpo mortal se revista da imortalidade, para que esse corpo terrestre se revista do celeste, para que esse corpo seja glorificado e nós vamos subir ao encontro de Jesus. Então, enquanto estamos aqui, temos um corpo terrestre para viver na terra, mas nós já somos salvos. Então, o que está dentro desse corpo, nossa alma, nosso espírito, está salvo, pertencendo já ao reino de Deus. Estamos esperando apenas a transformação desse corpo para subirmos, porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós não somos deste mundo mais, pertencemos agora ao reino de Deus, ao reino celestial, ao reino espiritual. Então vivemos na terra e devemos viver como seres espirituais e não carnais. Nós não somos mais seres normais, naturais, porque nascemos de novo. Nascemos da palavra e do Espírito. Estamos esperando a redenção do corpo. Estamos esperando a transformação desse corpo em um corpo celeste para subirmos e estarmos para sempre com o Senhor. Assim como Jesus morreu, mas ressuscitou e subiu ao Pai num corpo glorioso. E a Bíblia afirma que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Glória a Deus. E Jesus continua orando e diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificar que significa separar. Santifica-os na verdade, separa-os de acordo com o quê? Que verdade? O que é a verdade? É a palavra de Deus. Tanto a palavra falada como a palavra escrita. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Está registrado na Bíblia as palavras de Jesus, as palavras de Deus. Para nós conhecermos a Deus, lemos a Bíblia. Para nós conhecermos a Jesus, lemos o que Jesus falou, além de, é claro, buscar a presença dele em oração, a intimidade com ele em oração. Agora, a palavra, aquilo que a pessoa fala, nos transmite o que ele é, nos transmite a sua personalidade. Então nós aprendemos sobre Deus, sobre Jesus, lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus. E Jesus disse então que não está agora orando apenas por aqueles discípulos que estavam ali próximos dele naquela oração, mas por todos que se tornariam discípulos de Jesus. Veja que ele diz, eu não rogo somente por estes aqui, aqueles que estavam próximos ali, os seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus está dizendo, olha, aqueles vão sair para pregar o Evangelho, e aqueles que crerem na palavra que eles estiverem pregando no Evangelho, esses se tornarão também discípulos. Então eu estou orando por esses também que se tornarão discípulos.
através da pregação destes. E ali Jesus está se referindo à igreja, à pregação do Evangelho da igreja. Todos aqueles que aceitaram o Evangelho pregado pela igreja se tornarão então discípulos, e Jesus está orando por todos esses. Então, desde aquela época até hoje, todos esses que se tornaram igreja, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos esses são então discípulos, né, seguidores de Jesus, aprendizes de Jesus. Jesus como o mentor, como a cabeça do corpo, que é a igreja. Então ele é o que comanda a igreja, que coordena o trabalho da igreja, que direciona os ministérios da igreja, que escolhe os ministérios, que capacita os ministérios. Vem então o trabalho do Espírito Santo aí, capacitando, né? Equipando esses ministérios para o trabalho, que é o trabalho da igreja. E a igreja vai pregando o Evangelho e as pessoas vão aceitando, se tornando discípulos de Jesus. E Jesus continua no versículo 21 dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus aqui não está falando que todas as organizações, que todas as denominações devem se unir em uma só, fazer reuniões, organizações para um ecumenismo e tal. Jesus não está falando sobre isso. Que todos sejam um como Ele é com o Pai, ou seja, um corpo, tenha o quê? O mesmo desejo, mesma intenção, mesma comunhão. Qual é o desejo de Deus? A salvação de todos os homens. E qual é a maneira de ser salvo? Aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Não existe outro. Então, o desejo do Pai é esse. E nós devemos estar em união com Jesus. Todos unidos a Jesus. Ter sempre a mesma união com Jesus, para que estejamos unidos com o Pai, em um mesmo propósito, a salvação de todos os homens. Então, o desejo é este: um corpo na terra. E não quer dizer aí uma denominação na terra. Não. Porque cada denominação tem o seu papel. Cada denominação tem aí o seu trabalho para fazer na terra. Cada um direcionado aí a um tipo de trabalho, para que todos preguem e todos os tipos de pessoas na terra sejam atingidos pela pregação do Evangelho. Então cada um tem a sua função. Não pode ser todos iguais, pensar da mesma maneira e ser do mesmo jeito, fazer o mesmo tipo de trabalho. Senão muita gente deixa de ser salva. Então Jesus continua dizendo que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus está dizendo que todos sejam um em nós, estejam unidos a nós, que sejam um corpo de Cristo na terra, tendo todos como cabeça Jesus Cristo. Todos devem ter a obediência a Jesus. E todos devem ter o mesmo sentido de trabalho, que é a evangelização de todos os povos, de todas as etnias. Que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Veja bem, Jesus está se referindo aqui agora ao Espírito Santo. E ele está dizendo que essa glória que recebeu de Deus, de pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo, curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, tudo isso, Jesus está dizendo: olha, eu dei essa glória para eles, para que eles possam fazer a obra que eu fiz, para que eles possam pregar o Evangelho a todos. Eu estou equipando a eles da sua glória que me deste, para que eles possam fazer aquilo pelo qual estão sendo chamados para fazer. Então, através do Espírito Santo em nós, nós temos comunhão com Deus. E nós fazemos aquilo que Deus deseja, que é a evangelização de todos os povos. E somos equipados para isso.
com os dons do Espírito Santo. Primeiro recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo mora em nós. Mas nós temos o domínio. Depois recebemos o batismo com o Espírito Santo. E nas horas que nós deixamos o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer, então é o Espírito Santo que nos tem.